Fala pessoal, Tabela de Ferro. É um prazer estar aqui de novo, mais um Tabela Entrevista. Dessa vez, como todas as outras, mas uma honra muito grande estar aqui com um grande atleta da seleção brasileira, um jogador com uma carreira muito legal na Espanha, principalmente, que topou conversar com a gente, foi muito gentil lá nos treinos da seleção e muito gentil por nos atender aqui para conversar com o Tabela de Ferro. Tenho certeza que muita gente quer saber um pouquinho mais da carreira que conhece, de alguns bastidores de carreira na Europa. Então, obrigado aí pela o aceite do convite, Vitor Benite. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês. A gente se conheceu lá na preparação com a seleção e já foi muito bacana ver que tenho visto o trabalho de vocês em relação ao basquete europeu, que é muito bom para levar um pouco dessa experiência para o Brasil e as pessoas, né, passarem a acompanhar mais o basquete europeu, que tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Com certeza. A gente vai dar uma passada aí na carreira do Benite, um pouquinho do início aqui do basquete no Brasil, mas a gente vai dar o foco aqui, que é o que o pessoal Tabela de Ferro curte, carreira na Europa. Antes, só dar um recadinho, pessoal, não esquecer, quem está nos assistindo aqui, programa gravado em breve vai ao ar. Sigam a gente nas redes sociais, no @Tabela de Ferro, no nosso site, o tabeladeferro.com.br. Ontem mesmo a gente divulgou no dia 4 de outubro, né, na quinta-feira, o guia da Euroliga, né, é o quarto ano consecutivo que a gente faz um guia completo sobre as 18 equipes, quem entrou, quem saiu, o que esperar dos times. Né, acabou de começar, 10 minutos atrás, o primeiro jogo da Euroliga, a Eurocup começou também essa semana, então sigam a gente lá, a gente também está acompanhando agora a Euroliga Feminina, que começou também, tudo lá no nosso site, nas nossas redes sociais, e sempre que possível também a gente acompanhando as ligas domésticas, a principal delas, a Liga CB, onde o Benite joga. Mas, Benite, vamos começar falando lá do início, a gente sempre pergunta um pouquinho sobre isso, como é que o basquete entrou na tua vida? Cara, de uma maneira bem sucinta, né? O meu pai, ele jogou, né? Meu pai, ele é de Oswaldo Cruz, né? A mesma cidade da Magic Paula, né? Uma história até bacana foi que a Paula, ela começou a jogar basquete e ela sempre olhava para o meu pai era ídolo da Paula, né? Quando ela começou. Nossa. E então, assim, o basquete na minha família, né? Eu sou o mais novo de três irmãos, então meu pai jogou, meu pai parou com os seus 25, 26 anos, né? Por causa de lesão no joelho, tinha que trabalhar, era outra época, né? E a gente, os meus dois irmãos mais velhos jogaram categoria de base até seus 19, 20 anos, e eu fui o que segui, né? Eu comecei em casa, comecei jogando no quintal, a gente sempre fazia aquele bate-bola, eu e meu pai, porque era o mais novo, contra meus dois irmãos. E o basquete veio de família, né? Eu lembro que eu ia para Oswaldo Cruz, ficar com os meus avós, e, puxa, a gente ia no clube bater bola e eu escutava as histórias de quando meu pai jogava lá, uma cidade muito pequena, né? E então isso foi nascendo mesmo, veio de casa, o basquete entrou na minha vida assim, e eu nem lembro exatamente quando eu comecei a jogar, porque foi assim, foi muito, muito cedo mesmo. Desde sempre, desde sempre. É, Você nasceu em Jundiaí? eu sou nascido em Jundiaí, mas basicamente criado em Campinas, né? Aí com 7 anos eu fui para. Meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro, a gente foi, então eu comecei em escolinha mesmo, né? Pré-mirim, categoria de base no Flamengo, mas eu já jogava É, basquete, né? Foi um técnico que, o Boleta, um grande técnico de categoria de base do Flamengo do Rio de Janeiro, um cara muito especial. Ele me viu treinando no colégio, lá no Rio de Janeiro, e ele era técnico também do Flamengo. E aí ele levou eu e meus dois irmãos mais velhos para o Flamengo, e foi quando eu comecei na escolinha. Aí a gente ficou morando lá até os meus 11 anos, né? Em 2001 a gente voltou para Campinas, meu pai voltou a trabalhar ali próximo, e aí foi quando eu fui para o Regatas, que eu comecei nas categorias de base a me destacar um pouco mais, peguei minha primeira seleção paulista, brasileira, sub-16, né? Essa idade que começam as seleções de base. Aí eu acabei indo para Rio Claro, fazer meu juvenil, e comecei já a ir adulto, né, de uma maneira um pouco mais oficial ali em Rio Claro, né, Campeonato Paulista, que eu era jovem.
mas, mas minha carreira ela foi assim, foi rápida. A partir do momento que eu saí já de Campinas com 16 anos, eu já comecei praticamente depois de um ano já a jogar adulto para valer. Então meu segundo ano de juvenil eu nem cheguei a jogar, eu já estava no Pinheiro jogando só NBB, e aí foi a sequência, né, dos times. Olhando um pouquinho do que a gente consegue descobrir sobre o teu início de carreira lá, de juvenil e tudo mais, com bastante destaque, né? Você participou É, daqueles Adidas Camp que teve, foi o destaque do torneio, enfim. Então, é, você era um atleta, a família, o basquete corria nas veias e você era um cara já se destacando bastante nas categorias de base, já jogando muito eu novo no Rio Claro. exato, eu amadureci assim, o meu basquete foi rápido. Eu com 15 anos, quando eu estava no Regatas, o Marcelo Bandieira, né, que hoje coordena as categorias de base ali em Campinas, ele já me colocava para jogar no adulto. Eu jogava de armador no adulto com 15 anos, a gente jogava A2, na época A2 de São Paulo era um torneio duro, um torneio difícil, né? Então eu com 15 anos já comecei, ele dava essa responsabilidade para mim. Então aí eu acabei indo para Rio Claro, mas as minhas categorias de base ah, foram vários anos ali ganhando, né, melhor jogador do estado, sendo cestinha das competições. Bom, como muitos outros, né, que no fim se destacam em seleção brasileira, né, acabam chegando, mas, mas foram anos muito bacanas até eu começar realmente. A gente foi campeão juvenil em Rio Claro, e no segundo ano juvenil aí eu já fui contratado pelo Pinheiros, e aí eu só jogava adulto. Aí acabou essa fase de categoria de base, né? Na época a gente não tinha liga de desenvolvimento, jogar até 22, Sim. 23 anos. E eu já fui adulto direto. E aí foi uma temporada no Pinheiros, né? E aí 2 temporadas, vamos dizer, Em marcantes Franca. também, né? É, Acho que em mas Franca, acho que o pessoal de Franca também lembra foi, bastante. foi, foi, Você teve foi muito muito destaque, especial. especialmente a segunda temporada, né? Foi Exato. várias premiações, você aparecendo muito bem. O que você lembra? Assim, eu tenho. Acho que muita gente que é do basquete tem amigos, eu tenho vários amigos de Franca que vão curtir ver essa entrevista também. O que você lembra bastante dessa época, Benite? Franca foi muito especial, Rafa, porque o, Tem eu até fui para fotinho aí. Franca, eu fui para Franca, um pouco a gente não esperava. Eu estava saindo do Pinheiros e meu pai fez uma ligação, na época, meu pai junto com um representante cuidavam da minha carreira, meu pai fez uma ligação para o Hélio Rubens, que eles já tinham conversado antes, quando eu fui para Pinheiros, Franca tinha um certo interesse, eu acabei não fechando em Franca. Mas aí meu pai ligou para o Rubens e perguntou, porque ele achou estranho que Franca não tinha feito nenhuma proposta para mim e tal, e o Hélio Rubens falou, como não? Lógico que a gente quer que o Vitor venha para cá. E meu pai ficou muito feliz, e eu também, porque o Hélio, além de tudo, ele era ídolo do meu pai, né? Meu pai jogou com a 8 por causa do Hélio Rubens, e consequentemente eu Ah, também, que né? legal. Que foi. E eu, assim, a 8 jogar com a 8 para mim vai além de ser só um número, né? Eu tive só uma vez na minha carreira, eu joguei sem ser com a 8, acabei sendo no Pinheiro. Não foi o meu melhor ano, eu não gostei daquela sensação, e depois eu acabei tendo o privilégio de jogar em Franca, ser treinado pelo o Hélio Rubens. E para mim foi muito especial, porque eu lembro que eu estava começando no adulto e todos aqueles jogadores que estavam lá eram ídolos mesmos, assim, meu, né? Eu, Rogério, Márcio Dornelles, Elinho, para mim entrar. Bom, fora o Hélio Rubens, que já estava acima, né? Ser treinado por ele. Eu lembro que quando a gente fazia uma preleção no vestiário com o Hélio, você saía para o jogo, cara, você queria comer a bola, era uma coisa impressionante. E então, assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei com 20 anos, se não me engano, 19, 20 anos, e eu fui tratado, cara, como se eu fosse, no começo, filho, mas depois eu era o irmão de todo mundo, o irmão mais novo de todo mundo, né? O Elinho. Que legal. Eu ia comer na casa do Hélio assim, terça-feira o Elinho ia comer com a família, ele me levava para comer lá. A mãe dele, sabe assim, comprava comida congelada para mim. Assim, todo mundo cuidava de mim de uma maneira que foi para um garoto que estava começando, que via todos esses jogadores como ídolos, ter a sensação de fazer parte daquela família, para mim foi. Acho por isso que eu me destaquei, além de tudo, porque eu me senti em casa mesmo. O Hélio me dava ali a liberdade, né, de jogar, de fazer, porque ele via que eu treinava mais ou igual que todo mundo, né? Então
foi uma experiência maravilhosa e com certeza me deu a confiança para o que viria depois, né? Foi com certeza um momento da minha carreira que trouxe uma confiança para falar, eu posso chegar longe, eu posso fazer muitas coisas importantes e foi especial. Até hoje é especial, Franca, para mim. E foram duas temporadas, vamos dizer, só, né? Mas foram 2 temporadas muito legais. A segunda temporada você ganhou lá a premiação de uma revelação, de sexto homem, enfim, né? Umas premiações. É uma temporada muito legal. E aí você faz um movimento que talvez hoje a gente entenda menos, mas na época tinha uma relevância bem maior, né? Que é a ida para Limeira, né? Que era, se eu não me engano, campeão paulista na época, ou algo nesse sentido. Imagino eu que você tenha ido por uma proposta boa e por um papel até de destaque maior em Limeira. Essa foi uma história que hoje eu não me arrependo. Tudo assim, tudo que foi feito na minha carreira foi feito pensado e tinha um objetivo, né? E na época, depois que a gente classificou para as Olimpíadas com a seleção brasileira, eu tive muitas conversas com o Manhano e ele queria muito que eu jogasse de armador, porque ele achou que eu teria um papel muito interessante se eu puder jogar de armador em seleção brasileira, até no meu futuro, pela minha altura, né, pelo meu arremesso. Só que eu lembro até hoje que, na época, o armador, né, ainda mais essa escola argentina, era um cara muito de controle de jogo. A gente tinha alguns jogadores argentinos jogando no Brasil, controlavam muito o jogo, anotavam menos, né, eram jogadores menos ofensivos e controlavam mais o timing do jogo. Eu, em Franca, a gente achou, pelo fato de estar, na época, acho que era Fernandinho Pena, estava o Elinho, que eu não ia conseguir jogar tanto na posição de armador quando o Limeira me ofereceu ser o armador principal, jogar na posição de armador principal. O Dema era o técnico na época lá, um dos maiores armadores que o Brasil teve também. E eu achava que esse movimento daria para mim até a possibilidade de ir para uma Olimpíada, a Olimpíada de Londres, porque eu estava no time que classificou, mas eu sabia que o Leandrinho voltaria, outros jogadores voltariam para a posição de lateral, eu ia acabar perdendo o meu espaço, né? Eles estavam tentando levar o Larry, estavam tentando levar alguns outros jogadores na posição de armador, e com essas conversas com o Moiano, eu achei que, poxa, talvez se eu jogar esse ano e mostrar que armando eu consigo levar o time, as coisas podem dar certo, eu posso até ganhar minha vaga para as Olimpíadas de Londres, que era um dos meus sonhos. Então a gente achou que, com tudo isso, fosse a melhor opção para seguir. Agora, olhando para trás, tiveram algumas falhas no meu ponto de vista, né? Porque eu fui para Limeira e eu tentei ser um armador muito nesse estilo organizador, quando eu sempre fui anotador. E eu joguei muito de armador. Quando eu comecei em Rio Claro, que eu fui revelação do Paulista adulto, o Romano, que era nosso técnico, eu só jogava de armador. Só que eu jogava de armador como eu jogava em Rio Claro. Eu ia para cesta, eu era agressivo. E aí eu tentava criar para os outros, mas eu era muito mais agressivo em relação à cesta, que é exatamente o que os armadores são hoje, né, no basquete. Então, assim, eu estava seguindo uma linha que hoje é a linha a seguir, mas na época tentavam me transformar nesse armador que controla, que tal, segura o jogo. E eu não me sentia à vontade, né? Eu não me sentia à vontade. Então, até em Limeira, no final, mais ou menos no final da temporada, o Demetrius começou a me colocar mais de dois, porque a gente precisava de jogadores que anotavam, que iam para cima, e das características dos jogadores que a gente tinha no time, eu era uma opção viável para fazer aquilo, talvez mais que outros, né? Então, aonde eu quero chegar? Que foi um movimento controverso, mas tinham várias coisas por trás desse pensamento, e hoje talvez eu pense, putz, se eu tivesse ficado em Franca, com a liberdade que eu já tinha com o Hélio Rubens, com o Hélio, com todos, talvez eu tivesse jogado também de armador menos minutos, mas mais do jeito que eu gostaria. Isso teria sido talvez melhor para mim, pessoalmente, de não sentir que, putz, esse ano foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano que as dificuldades que me trouxeram Limeira me fizeram entender tudo isso que hoje eu entendo, né? Entender tudo isso, passar por dificuldades, ser criticado, o pessoal falar, putz, o que ele fez, tal. Isso foi me deixando cascudo, vamos dizer assim, né? Em relação às dificuldades que a vida do atleta traz, né? Então, acho que
por esse lado foi muito bom também. Ah, legal, bem legal sua história, assim, sobre esse movimento de ser um armador e por isso você foi para Limeira. Muito legal, não tinha ideia desse motivo, É, assim. E é isso, né? exato. Como o basquete mudou, né? A gente não está falando de tanto tempo assim, e ainda era o armador clássico, que se é armador, então se é um armador Cara, que arma o jogo e ponto, né? isso foi uma coisa que eu lembro que eu sentei, teve uma viagem que a gente voltou com a seleção, eu sentei com o Ruben e a gente ficou conversando quase 2 horas, né? E essa visão que ele tinha de eu ser um armador e tal, e eu lembro que eu fui para Limeira e toda essa coisa de controlar o jogo e tal, e cara, aquilo não me deixava muito à vontade, porque eu via opções de arremesso no começo da jogada, depois da jogada, e falava, porra, e eu até quando era moleque, eu ficava puto, que eu falava, cara, mas qual arremesso que eu tenho, tanto que eu treino, eu tenho que chutar essa bola, como é que eu não vou chutar? Sabe, como é que eu vou ficar segurando? Sim, E isso foi, assim, foi me atrapalhando um pouco em alguns momentos, e hoje você vê que aqui na Europa, na NBA, cara, o armador, todo jogo, o cara chuta não sei quantas bolas, assim, ele controla o jogo? Controla, mas ele tem muito mais poder ofensivo nas mãos do que antes, né? Antes você via muito mais caras clássicos, né? Prigioni, muito mais clássico, um Rep Sanchez da vida. Eles conseguem anotar, são espetaculares, mas é mais clássico do que os de hoje, que são muito mais o próprio ataque mesmo. Huertas, né? O próprio Huertas é um cara que Exato. O próprio controla Huertas, jogadores que bastante. controlam. Mas o Huertas hoje, ele já tem um volume muito grande, ele faz muito ponto também. Sim. Ele é muito ofensivo, porque o basquete chama e ele é um cara que se adaptou a isso e tem a qualidade, né, para fazer. Sim. E aí foi essa temporada em Limeira, aí você foi para o Flamengo, né? Viver as glórias aí de alguns títulos. O time lá conquistou as Américas e depois a Copa Intercontinental, a tua primeira. Rolou até um debate no pós-campeonato aí de Intercontinental de Franca, que eu, enfim, particularmente acho uma bobagem, acho que tem que celebrar os 2 títulos, mas sobre qual equipe era melhor, né? Sobre aquele Uhum. Flamengo lá, ou esse time de Franca de agora. Como é que foi lá a tua temporada, jogando com grandes jogadores, numa equipe de torcida imensa, com grande orçamento, enfim, você já num outro patamar, vamos dizer assim. É, então, assim, o período no Flamengo foi muito especial, né, por tudo que aconteceu, né? Eu acho que o time que foi montado, os jogadores, né, que depois, né, tiveram a expressão até fora, né, na Europa, jogadores com muita qualidade, jogadores jovens, jogadores veteranos já muito reconhecidos. Então, assim, foi realmente assim muito especial, né? Eu acho que me fez crescer e me sentir já num ponto, talvez assim, disputando entre os melhores do Brasil, já sendo talvez de uma maneira regular, estando jogando por títulos, né? Ganhando títulos. Acho que tudo isso, porque eu vejo muito assim, né? Quando eu leio alguns livros, né? Tenistas, né? Que é um esporte individual que fala muito daquela coisa do você virar a chave de começar a ganhar, né? De ter aquele momento de começar a ganhar. E você toma gosto, você perde talvez o medo dos momentos decisivos e o Flamengo foi isso para mim, né? Aquele na Intercontinental quando a gente ganhou do Maccabi, né? Você ganhar do campeão da Euroliga. Hoje a Intercontinental ela é diferente, né? É outro Sim, nível de dificuldade, vamos dizer assim, né? Eu ganhei a segunda e não é tirar um mérito, né? Todos têm seu mérito, mas você ter o feito de ter sido campeão contra o time da Euroliga, com 2 jogos ainda, né? É uma coisa espetacular. E o time mostrou essa capacidade, um trabalho feito desde o começo, lá do primeiro ano, a manutenção de vários jogadores da base, trazendo outros jogadores excelentes. Mas era um time massa, era um time com muita profundidade, né? Eu diria, um time com na armação você tinha o Nico, você tinha o GG, eu podia levar a bola, e você tinha Marcelinho, Marquinhos, de 4, Walter Hermann, Olivinha, o Meince, o Cristiano Felício, sabe assim,
É um time com muita profundidade. E eu não vejo muita discussão. Essa discussão que tentam criar entre os times que foram campeões da Intercontinental, eu sinceramente, não é para ser saudosista. Eu acho que não tem, assim, todos têm seus pontos positivos e negativos, todos são times muito bons, mas eu acho que esse time do Flamengo, a profundidade realmente de esquemas táticos que você pode fazer com o time, quintetos que você pode colocar na quadra, jogadores de decisão no momento decisivo, quantos jogadores, você tem o Flamengo, para quem você vai dar a última bola? Você tem muitos caras para, sabe assim, realmente foi um time espetacular, mas o principal do Flamengo para mim foi isso, ele me fez virar a chave dessa coisa do título, né, de ganhar. Eu quero ganhar título, eu quero ter um currículo, eu quero disputar entre os melhores, e por isso foi para mim o mais especial. Legal. Foram 3 NBB lá, nas 3 temporadas? A gente ganhou 3 NBB seguidos, né? 3 NBB seguidos, aí foi campeão da Liga das Américas, da Intercontinental, e um ano que a gente, no terceiro ano que a gente jogou Intercontinental em casa, o Final Four, que a gente perdeu para um time de Cancún, se eu não me engano, e daí Bauru foi campeão lá no Rio, que teria sido nossa segunda, mas foi os 3 NBBs na época também. Os 2 primeiros era um jogo único, a final também, que era super complicado. Depois a gente ganhou o terceiro contra Bauru, que estava com um timaço já na época. Sim. Então foi um período muito bom. Legal. Então esse período aí no Brasil já, de muito sucesso, você falou, já virando a chave, um time vencedor, e aí você vai se arriscar na Europa, né, como alguns brasileiros já estavam fazendo, na Espanha especialmente, alguns brasileiros, e aí você foi para o CAM Múrcia, né, primeira temporada 2015-2016, já tinham 2 brasileiros no CAM Múrcia, né, o Faverani e o Augusto Lima, tinha um tal de um armador lá, tal do Facundo Campasso, que também estava por lá, né, jogando uma bola. E como é que foi isso, assim, Benite? Como é que era? Até para a gente entender, às vezes a gente entra nos debates no grupo sobre opções do jogador e tal, e é tanta coisa a mais que tem por trás que a gente aqui, mero mortal, não sabe, né? Não é só, às vezes, o jogador, por que ele não vai, né? Porque às vezes não é só o jogador querer ir, tem time, tem a proposta, tem a ambientação, tem como é que vai se encaixar, quem é o técnico, enfim. E aí você foi para a Múrcia. Como é que foi surgiu essa proposta, se os brasileiros lá tiveram alguma influência nisso? Conta um pouco para a gente. Cara, eu tive assim, né, bom, não é a sorte, né, foi logo depois do PAN de Toronto que surgiu a proposta, né, o primeiro fato importante, né, de vir para a Europa foi tirar a cidadania, porque os jogadores que não têm o passaporte europeu, a cidadania europeia, a Europa não respeita muito o Brasil, a Liga do Brasil. Para não falar, não respeita nada. Então, assim, você tem que se destacar muito. E aí, se você é um garoto começando 15, 16 anos, os times levam, porque você vai fazer as categorias de base aqui, né? Para chegar no adulto já preparado. Agora, na minha idade, 25 anos, quando você tem 22, 23, se você não tem um passaporte europeu, você entra como estrangeiro. Então já é muito difícil os times te contratarem, porque geralmente estrangeiros são 2 vagas, os caras vão pegar os americanos. Né? Os americanos lá que não estão jogando NBA, os americanos que tal. Por quê? Porque lá você tem uma liga dos Estados Unidos que o pessoal respeita mais, vai trazer um americano mais individualista. Então, assim, para o cara trazer um jogador do Brasil com 24, 25 anos como eu, sempre batia um pouco na trave do negócio da cidadania. Então, aí, quando eu tirei a cidadania, foi logo quando eu fiz aquele PAN em Toronto excelente. A gente foi campeão, né, fui considerado o melhor jogador do PAN, joguei muito e tal. Então, aí veio a proposta do CAN. Lógico, né, que os representantes têm influências em certos clubes, né? Você vê hoje, tem mais brasileiro indo lá para na Alemanha. Existe esse mercado onde cada representante tem um pouco a sua panela e pode direcionar alguns jogadores. E não é à toa que tinham vários brasileiros também lá em Múrcia, entendeu? Não é à toa, porque já conhecia, já tinha uma certa assim, né, relação com o representante, só que aí eu fiz aquele
baita fã. E as oportunidades abriram, várias na realidade, né? 3 times da NBA conversaram com o representante, que iam ficar de olho. Aí tiveram 2, 3 situações na Espanha que Bilbao tinha interesse, Múrcia tinha interesse, só que Múrcia a gente achou que era o lugar que estava montando, ia trazer o Campasso, ia trazer outros jogadores de peso e seria talvez o melhor projeto, né, para eu jogar e já ter um papel importante no time, que era o que a gente queria também, não queria ficar encostado no primeiro ano, porque você chega lá, cara, para mim foi até assim, apesar de a gente ter brasileiro Huertas, caras de nome brasileiros que jogaram na liga, cara, você tem que se provar assim, ninguém nem sabe o que é a Liga do Brasil, o que Sim. esperar, sim, nada, ninguém assina, ninguém tem ideia, então você chega lá, não importava se eu tinha sido campeão da NBB, não importava nada, eu cheguei lá com um salário menor do que eu ganharia no Brasil, tipo assim, para entrar e falar, cara, eu preciso chegar aqui, a partir do momento que eu tô aqui, eu preciso me provar. E só que eu tive essa opção porque eu fiz o pão muito bom e os caras já me confiavam mais de me levar, entendeu? Não era tanto uma prova, mas assim, não, vamos apostar porque o moleque é bom. Então eu cheguei assim, lógico, devem ter perguntado pro Augusto, eu espero que ele tenha falado coisas boas de mim, mas que estava lá, mas assim, foi foi por essa relação representante, acho que ali em Múrcia é melhor do que outros times da Espanha, mas tinha uns 2, 3 times da Espanha que queriam me levar. E por ter saído a cidadania, isso também ajudou o processo a ser mais fácil, né? Sim, e esse caminho que você falou de ir muito jovem, 14 anos, foi caminhos que fizeram, né? O Augusto, o Faverani, o Rafa Luz, naquela ali com o Unicarra Málaga e seu time da Leb Ouro lá, o Azarquia, e que fizeram esse caminho, mas o que você falou é o que a Que é gente... excelente, que é excelente, desculpa te cortar, mas é porque Não, o imagina. jogador que vem cedo, eu acho que você tem que fazer 3 anos de categoria de base na Espanha, você é considerado jogador de formação, que se fala. E o jogador de formação, cada time na Espanha tem que ter 5. Então, assim, não é que você tem que ser espanhol, você tem que ser jogador de formação na Espanha. E isso valoriza muito, porque não tem tantos, né? A Espanha não é um país tão grande, então isso valoriza muitas vezes o contrato. Então, os times precisam de bons jogadores de formação. Então, o Rafa, o Luz, ele é um jogador de formação, o Augusto é um jogador de formação. Então, tudo isso, além de serem bons jogadores, ajuda, porque os times precisam desses jogadores para compor elenco, né? Para ter um elenco mais forte. Então, assim, se o jogador tem a opção de vir cedo, muitas vezes vale a pena, vale a pena. Até para não passar toda a ambientação, toda a adaptação já mais velho, como eu, que, lógico, 25 anos eu estava novo, mas é mais fácil com 16, 17 anos e depois já chegar no profissional já bem, né? Sim. Então, nessa primeira temporada, 15 e 16, você jogou na Liga CB 35 partidas, aí uma média de 17 minutos em quadra, 7,5 pontos, 34,6 de aproveitamento dos 3 pontos. Eu estou trazendo isso porque 3 pontos, que é uma das tuas grandes características, das grandes qualidades, eu vou mostrar até como isso evolui, e é normal uma primeira adaptação, e também tempo de jogo e tudo mais. Era o Fotis Katsikaris, que era o treinador do Camurcia Benítez, era Era o ele, né? Fox, era o Fox, isso. Como é que era ele? Você teve, acho que, 2 temporadas com ele de treinador, a Cara, 16, 17 também. eu tive uma temporada, a primeira foi muito complicada, porque aí coisa de bastidor, né? Quando o GM do Camurcia me assinou, o treinador não me queria, ele queria outro jogador, ele queria um jogador grego. Tá. Então, quando eu cheguei lá, além de ter que me provar já perante a todos, existia um pouco essa camada de luta com o técnico, né? Que ele queria ter assinado outro jogador e eu sentia que em todo momento ele queria provar que eu não era o cara que deviam ter assinado. Então, assim, foi um período muito difícil para mim, porque eu realmente sentia, por parte do técnico, eu falava, cara, esse cara não quer eu aqui. Então, eu errava uma bola e me tirava, coisas que vão minando a confiança do jogador, né, que influenciou muito também nos meus números no tempo de quadra, porque eu falava, cara, não é possível, por que ele está me tratando assim, né? Eu sentia um pouco essa inimizade, vamos dizer assim, dele, Sim.
até uma história, eu até contei no podcast do Gui, do Chua, que faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, ele queria mandar embora do time. A gente não estava se dando, não estava assim, o negócio não estava fluindo, já ia para um lado até um pouco pessoal, de eu não gostava dele, eu sentia também que ele não ligava. Aí, quando eu fico sabendo que ele quer mandar embora, eu recebo ligação do meu representante, do GM do time e tal. A gente ia jogar contra o Real Madrid naquela semana. E eu fiquei muito, assim, muito nervoso, porque eu falei, cara, você tem o ano todo que você sabe que você não me quer. Você vai me falar faltando 10 rodadas que eu não posso assinar em nenhum clube, eu não posso nem voltar para o Brasil para jogar, porque já tinha passado a data. Eu tenho uma Olimpíada do Rio de Janeiro agora para jogar. Como é que fica para minha imagem, para o meu jogo, para minha cabeça? Você tem que pensar. Eu sentei na mesa, falei, descasquei um monte para ele, tudo que eu pensava do ano. Eu falei, cara, desde o começo você nunca veio falar comigo, eu não acho correto, você tem algum problema. Eu fui profissional todos os dias aqui e você muitas vezes tentou tirar a minha confiança, tal. Falei um monte de coisa. Tudo bem, tal. Ele meio que aceitou, ficou meio bravo assim, mas aceitou, mas beleza. Justamente no jogo daquela semana, que supostamente eu ia jogar e depois ia mandar embora, ele me coloca de titular. Fazia vários jogos que eu não entrava. Falei, sabe aquelas coisas? Aí eu, pro Campasso, eu juntei e falei, Faco, cara, isso tá acontecendo. Eu falei, me passa todas as bolas, velho, por favor. E o Campasso era muito amigo meu, né? Ele era muito amigo meu, a gente estava sempre junto. E, cara, naquele jogo, acho que no primeiro quarto contra o Real Madrid, eu faço em 8 minutos, eu faço 17 pontos no primeiro quarto, ou 19, um negócio assim. E aí cada ponto que eu fazia, eu olhava pro técnico e olhava pros meus irmãos, que estavam na arquibancada. Aí, bom, eu faço um puta de um jogo. Aí no dia seguinte, é dia de folga, eu tô indo para passear com meus irmãos, chega uma ligação do GM, o GM me fala, Vitor, pode ficar tranquilo, você tá no time. Eu falei pro técnico que se ele quisesse te mandar embora depois desse jogo, ele ia ter que falar com o presidente, não eu, porque eu não ia ter como falar com o... E aí eu fiquei, fiz o ano que eu fiz, e aí depois tem a história do segundo ano, que acho que você vai comentar um pouco do segundo ano, e depois eu conto, porque ele veio no meio do ano, né? Porque a gente começou com o Oscar Quintana, que foi mandado embora, aí voltou o Fox, e foi aí que eu tive mais um período com ele. Sim. Entendeu? Nesse primeiro, vocês jogaram só a Liga CB, que vocês caíram nas quartas pro Real Madrid, né? E aí vem a temporada 16-17, de novo lá, o Campasso continua lá, o Augusto nessa temporada, acho que foi a temporada que ele foi dar chegada na Lituânia lá, jogar no Žalgiris, se eu não me engano. Mas aí você já tem outros números, já mostrando que é outro jogador, você já jogou 32 partidas, com quase 22 minutos em quadra, 12 pontos por partida, você foi o segundo cestinha, só atrás do Campasso ali, 40% na bola de 3 pontos na Liga CB. A temporada na CB, vocês acabaram em nono, não conseguiram a classificação para os playoffs, mas aí vocês também jogaram uma Eurocup, a tua primeira competição europeia. Exato. Né, que você jogou 14 partidas também, quase 10 pontos por jogo. E aí queria que você contasse, vocês começaram com outro treinador nessa temporada, como é que foi? E aí o primeiro ano foi todo um período de adaptação, terminou muito bem, até o jogo que a gente classifica praticamente para os playoffs, eu sou um dos melhores jogadores do jogo. Naquele primeiro ano, assim, a temporada ela terminou talvez como eu gostaria que tivesse sido, né, durante o ano, mas a gente classificou para os playoffs pela primeira vez na história do clube, classificamos para a Eurocup e acabou, o técnico mudou, a gente voltou para a segunda temporada, eu já adaptado, já conhecia a cidade, já conhecia os jogadores, a gente já tinha química. O ano começou completamente diferente, era outro técnico, um técnico que dava muita liberdade, mas o Faco, né, a gente já tinha muita química ali e o meu jogo começou a fluir, né? Comecei a jogar mais solto, comecei a jogar melhor. Só que a gente jogando 2 competições, a primeira vez na história do clube, muitas viagens e tal, a gente estava ganhando alguns jogos na Eurocup, perdendo alguns jogos que não tinha que perder na CB, e o time não estava correspondendo às expectativas pelos jogadores que tinha tal, e aí mandaram o técnico embora e trazem o Fox
para a gente fazer a segunda volta, né, da liga, né? A gente tinha jogado já todos os primeiros jogos do primeiro turno, vai começar o segundo turno, vem o Fox, e aí eu lembro até hoje que a gente terminou daquele jeito, eu meio que o primeiro ano teve essa situação com ele, tal, mas tudo bem. E no segundo ano quando ele chegou, eu era o capitão do time, era eu junto com o Faco, o cestinha do time na época, eu era um jogador que estava sendo mais regular durante o ano. Ele chega, contratam ele, a primeira pessoa que ele chama para conversar sou eu. Aí ele fala, Vitor, eu quero que, né, fique bem claro o que aconteceu no passado aconteceu, esse ano eu vejo que você tá muito bem, você é um cara-chave do time no vestiário, na quadra, eu preciso de você, quero... E aí as coisas mudaram completamente, né? E eu falei para ele, eu falei, Fotes, cara, do mesmo jeito que eu fui profissional todos os dias na primeira temporada, até quando você falou que não me queria aqui, eu vim treinar antes, saía depois que todo mundo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora. Isso para mim né, indiferente, né? Pode ficar tranquilo. E a gente começou a ter uma relação muito boa, ele começou a me respeitar muito, a gente terminou aquele ano, acho que foi um dos melhores times no segundo turno, né, do campeonato, foi o UCAM, né? E foi um ano muito bom e foi um ano praticamente que vamos dizer assim, que eu me firmei, né? Que as pessoas puderam ver o que eu podia trazer para os times, né? Como eu jogava, já com mais confiança, já mais preparado. E aí as coisas começaram a fluir, vamos dizer assim, na ACB para mim. Aí você vai para uma terceira temporada, também em Múrcia, né? Na temporada 17-18. Aí já era o Ibon Navarro de técnico, certo? Aí o Campasso já tinha ido para o Real Madrid, chega o Clevin Hanna, que é um outro armador americano aí também de destaque, o Ovisoko, o Augusto voltou, enfim, você tem ótimos números de novo, né, na Liga CB, acho que é como você falou, vai eu me cada mantenho, vez mais ou menos, né? Vai mais se mantendo. Você é o cara, um dos cestinhas da equipe, 34 partidas, quase 42% na bola de 3 pontos. E aí, nessa temporada, vocês também vão jogar, ao invés da Eurocup, a Champions League, né? A tua primeira, já tinha jogado uma Eurocup, a Champions League. Na CB, vocês, de novo, não foram muito bem, acabaram em 10º lugar. E na Champions, vocês tiveram um quase ali, né? Contra um time grego, vocês perderam na semifinal. Você fez uma boa temporada na Champions, também é um dos cestinhas da equipe, e vocês acabaram em 3º lugar nessa Champions League. Você recorda especificamente dessa semifinal contra o AEK? Recordo, cara, a gente esteve a ponto, assim, né, quase ganhamos, né, 20 mil pessoas, lotado o ACA, né, um dos ginásios mais tradicionais da Europa. A torcida do AEK é espetacular, né? Para quem já viveu 15 mil pessoas na arena com o Flamengo, eu diria que é parecido ou mais, né? Assim, o nível de loucura, né? Assim, entre aspas. E a gente quase ganhou, fiz um excelente jogo, aquele jogo, né? Jogo decisivo, a gente ficou perdendo 3 pontos. Mas foi um ano, outra vez, muito bom, né? O que também tem que ficar claro para as pessoas que acompanham um pouco a CB, que assim, a CB ela tem níveis, né, de times. E aqui, diferente do Brasil, que o cara faz um time com o menor orçamento do campeonato e quer ser campeão, lá eles marcam bem os objetivos dos times, né? E no primeiro ano do Okan Múrcia, o nosso objetivo era realmente jogar os playoffs, né? Era o objetivo de chegar, ou seja, estar entre os 8. A gente conseguiu. O segundo e o terceiro ano também era tentar chegar nos playoffs. Porém, o nosso time não estava para ser tranquilamente o 6º ou o 7º. A gente estava sempre brigando entre a última posição e ali o 10º, 11º. Isso para a gente era ter um bom ano. Não era nada ruim, porque você tem na CB, você vai ter Real Madrid, Barcelona, Valência, na época, e Baskonia, que tem Real Madrid e Barcelona, que tem 30 milhões de budget de euros, sei lá. Aí você tem Valência e Baskonia, que tem 15, 16. Estou chutando números aqui, tá? Mas só para o pessoal entender. E você vai abaixando, e isso influencia muito, né, no torneio em si. Mas
para o que era o Luka Murcia, para o nosso time, a gente poderia ter terminado em oitavo? Poderia, mas são detalhes. Agora, a gente jogando 2 competições, ter feito décimo, acho que foi décimo primeiro, você falou, e depois ter sido terceiro na primeira vez que a gente estava jogando a Champions League ali, foi para a cidade algo muito especial. Então foi um ano também muito bom, que a gente conseguiu colocar também o nome ali de Múrcia, da UCAM, nesse cenário internacional, assim, fixar um pouco, para dizer um pouco dessa maneira. E para mim foi muito bom também de ter essa segunda experiência jogando um torneio europeu, porque é muito diferente. As ligas europeias são muito diferentes, assim, as ligas entre os times da Europa, né, Eurocup, Champions, da Euroliga, são muito diferentes da CB. A CB é outro tipo de jogo, é impressionante como muda, mas ter essa experiência foi muito bom também. Não, muito legal. E como é que foi e a experiência com o Navarro, como é que era? Também era como treinador, assim? Cara, ele tava numa época de se provar também, porque ele vinha de duas vezes ele tinha descendido, o time dele tinha caído, né, para a segunda divisão com o Manresa, né? E acabaram não descendo por problemas dos times que não conseguiam subir, mas ele tinha tido 2 anos difíceis, mas já se notava que era um bom técnico, que ia ter, que tinha uma experiência, tinha uma ideia de jogo interessante. E a gente teve um ano ali, dava para ver que ele também estava melhorando, nós jogadores estávamos se adaptando a ele, né? E foi um ano bom, eu gostei de trabalhar com ele. Ele tinha algumas coisas, como todo técnico tem, igual todo técnico deve olhar para o jogador e falar, putz, esse cara tem algumas coisas, que às vezes não batia, né, entre eu e ele, ou ele e outros jogadores. Ele era muito de mudar, assim, às vezes a cabeça dele mudava, então amanhã o Benítez jogou 6 minutos porque eu senti que ele entrou e não sei o quê. Aí no outro dia você vai e joga 30. Aí, sabe, umas coisas que o atleta não está muito preparado. Mas foi, no fim foi muito bom. Sempre, porque existe um período também de adaptação, né? E como hoje os jogadores mudam muito de time, é complicado também. Você tem que se adaptar em 5 meses, o que antes talvez em 2 anos. Então, assim, eu diria que o fim do ano foi muito bom. Ele encontrou a maneira de jogar comigo, encontrei a maneira de jogar com ele e foi uma adaptação muito boa. E nessas 3 temporadas em Múrcia, só para a gente passar para você falou que você se dava muito bem com o Campasso, era um parceiro muito grande. Imagino com o Augusto também. Você teve outros times que acabaram sempre se encontrando, né? E quem mais? Assim, as relações eram boas. Esses americanos que a gente às vezes fala que sabe que alguns são meio estrela, mesmo não jogando essa bola toda. Como é que era essa relação? Assim, o próprio Faverani que jogou lá também, enfim. Não, eu assim, com Augusto, Augusto é um irmão meu, é um cara que eu tive muitas experiências, em times, em seleção. Ele é o oposto, em muitas coisas. A minha, eu sou sempre muito sério, ele é sempre muito brincalhão, então, assim, ele me ajudava muito a relaxar nas horas que eu estava sempre muito tenso, tal, não sei o que, era piada, era isso, aquilo, a gente brincava, era muito bom. Eu ajudava ele, às vezes, a ficar sério quando ele estava fazendo muita piada, então, assim. Foi uma relação muito legal, cara. É um cara que eu tenho um carinho muito especial, um irmãozão meu. Ele tá sempre, sabe, assim, preocupado com os outros, sempre tentando fazer o time tá bem, tá contente. O Faverani também, tive um bom tempo com ele. É um cara excelente, um talento maravilhoso. Infelizmente, as lesões sempre atrapalharam um pouco não muito, né, a carreira dele. Mas é um cara de um talento inigualável. O Faco, que foi o Campasso, a gente se juntou logo no começo, a gente ficou muito próximo, por afinidade mesmo, né? A gente morava ali os dois no centro, a gente sempre, depois do treino, tomar um café à tarde e tal, e tínhamos uma mentalidade parecida em relação ao atleta, né? Sempre tá tentando melhorar. Ele tinha as coisas lá da dieta, que ele me ensinava da dieta argentina, eu tinha um pouco a tranquilidade que passava para ele quando ele se sentia muito pressionado, tal, por causa que ele tinha, né, esse contrato com o Real Madrid, voltar. Então, eu acho que com muitos eu aprendi a lidar. Sempre tem em toda equipe, em todo time, um cara que é mais quieto, o outro que é mais estrela. Às vezes é difícil de lidar porque na Europa, talvez diferente do Brasil, é muito profissional, no sentido que ou você joga ou você é mandado embora. Assim, não tem. No Brasil, o cara fica aqui 10 meses jogando e se o ano não vai. Cara, lá, os
estrangeiros, né? Eu sou comunitário, mas os comunitários estrangeiros são moedas de troca. Se você, cara, eu te contratei para fazer um serviço, você não está fazendo, tchau. Sim. Então isso gera, técnico, perdeu 7 jogos seguidos, tchau. Então, assim, isso gera um ambiente também onde, às vezes, muitos vão tentar olhar mais o seu, né? Claro. E isso faz com que talvez o cara que seja mais estrela, num extremo, fica complicado. Putz, mas aí você tem o técnico, você tem outras pessoas. Eu aprendi a terceirizar muita coisa. No Brasil, talvez os atletas, assim, a gente fica se metendo muito em muita coisa. Aqui, você já fala, cara, deixa eu me preocupar também um pouco com o meu ali, o técnico que briga com o outro, sabe? Porque também Sim. tem, tem mais coisas acontecendo, né? É tudo muito profissional e não tem muito tempo para você ficar, não diria jogar mal, mas a performance é uma coisa que influencia muito aqui, né? Então, eu entendo que às vezes algum jogador vá um pouco mais, principalmente aqueles que vêm de fora, outra cultura, outro tudo, normal, entendeu? Sim. Não, e aí, pô, 3 anos de Eucamúrcia estabelecido, o pessoal conhecendo o Vitor Benite, uma principal liga, liga que não uma liga europeia, né? A principal liga do mundo, a ACB, sem dúvida alguma. E aí você toma um caminho de Zagreb, na Croácia, né? No CD Vita Zagreb. Para quem não sabe, esse 2018 foi o último ano do CD Vita Zagreb como instituição única, né? Em 2019 ele se fundiu com o Olimpia Ljubljana da Eslovênia e formaram o que hoje a gente conhece como CD Vita Olímpia, né, por questões financeiras. E aí eu queria entender, né, porque a tua passagem foram curtas, foram só 7 partidas na Eurocup, eu nem não consegui identificar se você jogou uma Liga Adriática, alguma Liga Croata, alguma coisa assim, mas entender por que desse movimento, né, para a Croácia, para Zagreb, e o que te fez, né, o Augusto também estava nessa, pelo que eu vi, e o que te fez voltar cedo, se foi a questão financeira do time, o que aconteceu? Cara, foi tão rápido que às vezes eu nem lembro que eu morei em Zagreb 4 meses. Não, juro, mas assim, o movimento foi bem fácil de tomar, no sentido que, cara, quem ia liderar o projeto era o Cito Alonso. O Cito Alonso tinha acabado de sair ele tinha sido técnico do Baskonia, técnico do Barcelona, foi mandado embora e foi contratado pelo CD Vita. Então, assim, na visão, o cara que me ligou, que foi o Cito, é um cara que foi técnico do Baskonia, um dos melhores times da Europa, Barcelona, um dos maiores times da Europa, e agora estava me ligando para me chamar para ir para lá, que queria que eu fosse um dos caras dele. Tá. Então, assim, para mim, beleza. Então, de técnico, eu quero jogar para um cara desse, porque parece que é um técnico em projeção fodido. Já foi técnico no Barcelona e no Baskonia. Depois, falei com o representante, mas e a estrutura? Os caras me mostram a estrutura do time, Croácia, país do basquete, né? Pelo menos assim, podemos Sim. falar dessa maneira. O time, a empresa CD Vita, é uma empresa gigantesca, bilionária, o time tinha um centro de treinamento com 5 quadras, não sei quantos físios, vestiários, um puta de um centro de treinamento. E o projeto do time era estar com o Cito 2 anos. Primeiro ano a gente jogar a Eurocup, a Liga Adriática, e tentar classificar para a Euroliga para jogar uma Euroliga, que era um dos meus objetivos. Então, assim, falei, cara, isso daqui está parecendo o esquema ideal para jogar uma Euroliga. Começar com um time que vai crescer para chegar lá estruturado. Aí eu fico sabendo que o Augusto, vão assinar o Augusto, o Pablo Aguiar também, amigo meu aqui, espanhol, vai para lá. Cara, decisão fácil, dinheiro, contrato bom, melhor do que eu estava ganhando na Espanha. Então, vamos embora. Não tinha alguma dúvida. Só que a gente entrou no meio de um furacão institucional, vamos dizer assim, né, que a gente não sabia, porque a tentativa de levar o Cito Alonso para lá foi a primeira vez na história que um técnico que não é, vamos dizer assim, da antiga Iugoslávia, seria técnico de um time lá. Então, a primeira vez que um espanhol seria técnico de um time daquela região, uma região que tem muito orgulhosa e tal. Sim. Então já era uma coisa nova. O Cito chegou lá e meio que todo mundo já estava com o pé atrás.
ele tentou implementar o trabalho dele, mas de uma maneira muito forte, desde o começo, assim, muitas vezes passando um pouco por cima do pessoal que estava lá. Isso gerou algumas inimizades. Aí, quando o time perdeu, e lá, se tem um lugar que tem pouco tempo para o técnico ganhar ou perder, é desse lado do mundo. Assim, os caras não tem jeito. Quando a gente perdeu, a gente estava acho que 3-2 ou 2-3 no Eurocup. Se eu não me engano, a gente estava 2-3 na Liga Adriática, que era para estar 5-0, sei lá, né? 5 vitórias, 0 derrotas. Mas, cara, a gente tinha perdido 3 jogos de 5 pontos, 2 pontos. E aí teve um jogo contra o Cibona, se eu não me engano, que era o clássico lá da cidade, que a gente perdeu. Eu já sabia que a coisa já estava meio assim, o pessoal não estava gostando, porque o dono da empresa escutava do filho. Política, né? Eu não vou entrar aqui porque a coisa vai ser tão complicada. Aí, quando a gente perde para o Cibona, manda embora Cito, manda embora Augusto, manda embora o Josh, que é um armador amigo meu. Eu mando embora 4 caras, o vice-presidente do time e o GM do time são mandados embora também. Ou seja, vai além dos jogadores. E aí, a gente já começou a ver e já foi falado para a gente, ó, Vitor, a gente vai desfazer desse projeto, aos poucos. Então, eles foram me mantendo, mas eu já sabia que até dezembro, janeiro, eu ficaria no time. Enquanto isso, foi procurando outras opções. Falei com o representante, cara, pelo amor de Deus, me tira desse lugar, me leva para a Espanha de volta. Não me importa, assim, não me importa onde, pode ser o último, pode ser o penúltimo, assim, é um lugar que estabilidade, porque não dá. Como é que você monta um projeto no papel espetacular para criar, com estrutura, com dinheiro? Em 2 meses de trabalho, você fala, não, isso aqui não vale nada, vamos mandar todo mundo embora. Sim. E era isso que a gente enfrentou lá, entendeu? E aí, aconteceu isso, vamos mandar todo mundo embora em dezembro. Né? Imagina, a temporada começou em setembro, em dezembro o representante me liga e fala, olha, a gente tem, na época era o Preugan, mas espera um pouco e acho que tem alguma coisa melhor, e veio o Burgos. Ele me mandou um contrato, eu nem devo ter lido direito, né? Podia ter lido até um pouco mais o contrato, mas ele mandou o Burgos, eu tinha jogado contra Burgos, mas, cara, eu não conhecia a cidade, não conhecia a torcida, não conhecia nada. Falei, é legal, falei para o representante, você acha que dá certo? Dá, os caras estão precisando de jogador assim, assado, o Fittipaldo tá lá, que já era um jogador que eu conhecia, uruguaio. Falei, cara, manda bala, manda bala. Falou, quer ver os valores? Falei, não, os valores depois a gente acerta, que você evita o que faltar do contrato aqui, vamos embora. E eu acabei indo para Burgos em dezembro daquele ano. Essa passagem foi curta, mas foi completamente conturbada, né? Intensa. Então você chegou a jogar assim também Liga Adriática, eu joguei algumas torcidas inflamadas. 7 jogos. 7 jogos da Liga Adriática, né? Muito pouco. Sim. Muito pouco, mas é outro nível de estrutura, né? Assim, a Espanha está muito assim, estrutura de isso né? Só piorou, né? É uma pena, né? Os times da Croácia, o próprio Cibona, que declarou dias atrás aí uma falência, vamos dizer assim, o Split, que nunca mais chegou a lugar nenhum, então times, enfim, tradicionalíssimos, campeões de Euroliga e tudo mais. Mas mesmo assim, na Eurocup eu estava olhando que você teve um jogo contra o Alba, dia 14 de novembro de 2018, você meteu 5 bolas de 3 pontos. Era um time que você jogava com o Justin Cobbs, né? Um cara que tá aí jogando Eurocup, um cara interessante. Não, assim, eu não sei nem como, os últimos jogos, cara, eu tava jogando bem, apesar da minha cabeça não estar lá, assim, eu já tava procurando tudo quanto é lugar para sair do time. Todos os meus amigos que estavam do time tinham se mudado embora. O Pablo foi para a Itália, o Gutão, o Augusto tinha saído, o técnico tinha saído. Por sorte, o técnico que entrou, que era um assistente, era um cara super bacana. Mas, assim, eu fiz jogos na Eurocup, fiz jogos muito bons, na Liga Adriática, eu tava me encontrando ainda, né? Sim. Sucesso, outra liga e tal, mas é um lugar que você não tem muito tempo, assim, né? Assim, tem que ser... Você tem que estar num projeto muito idôneo, uma coisa muito interessante para valer a pena. Sim. E como eu comentei, no ano seguinte eles acabaram se fundindo lá com o Olimpia Ljubljana da Eslovênia, o time com sede na Eslovênia,
E no ano anterior, até uma curiosidade, esse time do Cedevita Zagreb jogou o Džana Musa, né, que foi um dos destaques, foi o Rising Star da Eurocup, e de lá ele foi para o Brooklyn Nets. Na época, ele é da mesma idade do Doncic, ele era chamado de o novo Doncic, né, o bósnio, enfim, e fez uma grande temporada mesmo, foi para o Brooklyn. Depois veio esse time que tinham vocês, e aí você vai para Burgos, né, onde começa acho que uma lua de mel de 3 temporadas, vamos dizer assim, né, pelo menos isso. 18 e 19, você chega lá, o Augusto está lá, o Fittipaldi está lá. Um time, para quem não sabe, era um time que tinha subido para a ACB, ou tinha jogado sua primeira Liga ACB na temporada anterior, se eu não me engano, né? Tinha sido a primeira, ou 2 antes, tinha jogado a primeira temporada. E aí, então, você vai para lá sem conhecer muito. O time, você jogou 22 partidas de Liga ACB pelo Burgos, nessa primeira temporada. O técnico era aquele Diego Epifânio, Benite? Era o Epi, ele mesmo. Nos primeiros 6 meses que eu joguei lá, era o Epi. E nosso objetivo era colocar o time, né, assim, né, se manter, mas principalmente classificar para algum torneio europeu. Era o objetivo do presidente, né, classificar para a Champions League, principalmente. Mas não esperava chegar no clube que eu cheguei, com uma torcida que era 10 mil pessoas no estádio, todos os jogos. Foi realmente uma lua de mel, porque foi sair daquela loucura que eu estava vivendo, um ginásio que 300 pessoas iam assistir o jogo, e chegar em Burgos. Então, para mim, aquilo foi espetacular, e um clima também muito de cidade pequena, muito amigável. O presidente foi jantar com a gente, bater papo. Estava eu, Augusto, o nosso representante na época, o presidente, os diretores e tal. E pessoas muito próximas, pessoas muito bacanas. Eu acho que aquilo fez eu me sentir em casa, e aí eu voltei a jogar feliz, vamos dizer assim, né? Voltei a jogar feliz. Então, essa primeira temporada, que foram 6, 7 meses, né? Tava o Fittipaldi também, que virou meu outro irmão, assim, da vida, um cara espetacular, e foi muito bom. E a gente conseguiu esse objetivo de classificar ali em 11º, porque quando a gente chegou, o time estava realmente brigando ali embaixo, e classificamos para a Champions League, né? Que daí é quando começa os outros anos com o Joan, né? Penarroya, que vem do lugar do Epi. Exatamente. Aí na temporada 19-20, que é a temporada da Covid e tudo mais, enfim, tem aquelas paradas, o time está em 10º, daí tem um torneiozinho lá, e vocês acabam conseguindo jogar uma semifinal de Liga ACB, naquela bolha, né, que o Baskonia acabou sendo campeão, perderam na semifinal para o Barcelona. Você aí já nessa época, na temporada 19-20, você já é o cestinha da equipe, né, já assume essa condição de cestinha da equipe, e tinha uns caras interessantes lá, né? Tinha o Ted McFadden, que era um armador enjoado, o cara pontuador também, o Augusto, o Raciel Rivero, o pivô que está aí na Euroliga, o Ferran Bassas, né, grande armador, Miquel Salvó. Então era uma equipe bem legal, assim, uma equipe muito interessante, seja lá com seus 14 pontos por jogo, quase 42% de 3 pontos, com o técnico, com o Peñarroya vindo aí. E aí vocês vão jogar uma Champions League, né? Então, um time que tinha acabado de jogar a sua primeira CB, veio o primeiro objetivo legal, e aí vocês vão jogar a Champions League, e vocês ganham essa Champions League, né, Benite? Assim, eu lembro que, na época, a gente não é como... Ainda não é... Pouco tempo atrás, mas não era tão fácil a gente ter transmissões, etc. Mas eu me lembro que, nessa final, a gente estava já conectado aqui, tipo, o time do Benite, a gente nem sabia direito quem era o time do Burgos, porque acompanhava-se muito, não passava CB aqui, eu não lembro se estava passando algum da zona, alguém estava passando, mas era assim, um título europeu tá para acontecer, né? E aí eu lembro que a gente conseguiu alguns links aí para assistir aquela final, assim, foi sensacional, assim, imagina a tua emoção de estar jogando com aqueles jogos com aquela torcida e ser campeão continental. Não, foi assim, maluco, na verdade, porque o presidente do time, que é um cara que eu tenho muita afinidade, né, o Félix, ele acreditava, ele é um cara que queria muito. E eu também acreditava, porque jogando já em Múrcia, eu tinha visto que o nível dos times, por a gente ser um time espanhol, a gente tinha muita capacidade, mesmo com um orçamento menor que o AEK, que a gente jogou, o Hapoel, outros times que têm um orçamento maior,
o jeito de jogar espanhol da CB, eu tinha certeza que ia nos levar longe na competição. E aí ia depender muito dos jogadores, quão decisivo a gente ia ser nos momentos chaves, mas eu acho que foi a bolha de Valência foi assim, criou uma química que ninguém esperava. Porque a gente estava jogando bem aquele ano, né? Com o João no primeiro ano. O João é um cara que deixa muito o time jogar, técnico muito bom para isso, então eu me senti confiante, comecei a fazer os melhores jogos que eu vinha fazendo na CB. O campeonato para e a gente vai para a bolha de Valência, os melhores times da CB competindo, 6 jogos para ser campeão, se eu não me engano, ou 5. E naquela bolha, cara, a gente se uniu como time, foi porque todo mundo ficou no mesmo hotel, né? Tudo junto o tempo todo, vários dias. E o time criou meio que uma áurea assim diferente. A gente comprou uma puta caixa de som para levar para os jogos, ia escutando. Eu fiz uma playlist lá de rock, não sei o que. A galera ia escutando, a gente ia dançando. Depois dos jogos, a gente separaram alguns restaurantes que os times podiam ir, né? Que ficava só o time. E a gente foi um dia lá, fez um puta jantar, todo mundo junto, curtimos. Então, assim, foi criando meio que uma química junto com o técnico, que, putz, o time mata e morre por ele, e ele fazia a gente acreditar que dava para fazer coisas importantes. Tanto que a gente faz uma semifinal com o Barcelona, ganha do Real Madrid naquela bolha. Eu também faço uma puta de uma bolha sensacional, se não me engano, acho que eu fui o cestinha da bolha, um dos cestinhas. E aí, quando a gente vai para essa primeira Final 8 de Champions League, o time vai acreditando. Existem algumas mudanças no time, né? Mas o time já vai acreditando e pega todo mundo de surpresa. A gente ganhou esse torneio batendo em quase todo mundo de 20 pontos. Assim, né? O time estava numa dinâmica e foi muito criado pelo João, eu diria, né? Pelo técnico, mas também pelas peças ali que se encaixaram. Né? A gente é campeão dessa primeira Champions, talvez ninguém esperava. Mas para mim a mais bonita é a segunda, porque é quando todo mundo espera e você vai lá e caramba de novo, que é quando você fala, não, a primeira não foi sorte, igual falaram. A primeira foi porque a gente é bom mesmo, sabe? Isso foi interessante. E essa aí foi, vamos dizer, para você teve uma vingança, vingança não, uma revanche contra o AEK, né, que você tinha perdido naquela semifinal com o CAN Murcia, agora você ganha na final nesse formato de Final 8. Você teve um jogo, né, na Champions League contra a Sassari, que você meteu 30 pontos e 7 de 10 dos 3 pontos. Assim. Então, para a galera também entender, e a gente gosta dessas conversas de falar sobre jogadores na Europa e carreiras, e como às vezes as pessoas, sei lá, esquecem algumas coisas ou acham que tudo é muito simples. Né? E jogar no nível que você jogou na Europa, que você está jogando ainda, mas conquistar, né, chegar lá no terceiro lugar com o CAN Murcia, ganhar uma Champions com o Burgos, com um orçamento super limitado, você jogando uma enormidade, né? Vocês, não dá para esquecer, você ganhou o seu segundo título de Intercontinental depois, num jogo lá contra o Quimsa da Argentina, mas era uma Copa Intercontinental, você foi o MVP, 19 pontos daquela partida, vamos falar assim. E aí é o que você falou, e aí você vai para um segundo ano em Burgos, que todo mundo já está mais esperto, né? Do tipo, tem o time aí, só que vocês, pela primeira vez, vocês fazem atingem um novo patamar com a equipe, que vocês chegam em sexto lugar na fase regular da Liga CB, leva o time para os playoffs, né? Coisa que não tinha acontecido até então, e não aconteceu de novo, né? Já que o time voltou, foi a única vez que aconteceu. Vocês acabam caindo para o Tenerife por 2-0 nas quartas, que estava jogando um grande basquete realmente naquele ano. Mas aí vocês vão lá e ganham a segunda Champions League. Que demais aquilo. Aquilo eu lembro que eu assisti todo aquele Final 8, eu lembro onde eu estava, né, passando lá pelo YouTube da FIBA, assisti tudo, foi demais, assim, torcer pelo Burgos. Assim, o Brasil estava torcendo pelo Burgos. Foi. Não, foi legal. A segunda foi muito especial, porque a primeira, a Tenerife, Tenerife e AEK eram os favoritos, né? A gente acabou ganhando. E aí na segunda, quando foi chegando nos momentos finais, eu acho que todo mundo esperava que seria o momento do Tenerife, né? E Tenerife com Timaço, Huertas, toda a turma que continua, né? Que foram campeões no ano seguinte, eles saem na primeira rodada e
Aí os olhos se viram um pouco para a gente, né? E quando eles saem na primeira rodada, a gente olha e fala, todo mundo falou, e eles perderam talvez a chance, né, deles, assim. E isso também cresceu para a gente, tipo, bom, a gente já queria se provar, agora que todo mundo tá falando, vamos mais ainda. E foi uma Final Eight que, cara, a gente não jogou o melhor basquete, mas o time foi um time literalmente assim, campeão, porque a gente amarrava os jogos e conseguia se manter, mesmo o time não jogando assim, todos os jogadores estavam tipo assim, muito acertados, né? Na primeira Final Eight a gente tinha o McFadden que estava também jogando muito, na segunda ele não estava tão acertado. Então, assim, a gente foi um time realmente campeão, um time para levar aquela Final Eight. E me marcou muito porque não só o fato de ter sido MVP, mas essas conquistas em sequência, elas mostram muito assim, o coração desses jogadores, né, que eu tive o prazer de estar junto, que são campeões, né, porque é muito difícil você se manter, né, e esse ano a gente fez isso e, bom, nenhum time ainda conseguiu, né, ter 2 Champions seguidas, e foi, cara, foi muito especial. E eu também vi talvez, de uma maneira diferente que o Brasil, muitas pessoas que acompanhavam o basquete acompanharam e depois ficaram felizes com essa conquista, tal. Então isso foi muito interessante. Porque a Champions League, ela é uma competição recente da FIBA, então ainda tinha um pouco daquilo, eu acho que o que é exatamente essa competição, já que existe a Euroliga e tal, essa certa confusão que existia, e algumas pessoas ainda têm dúvida, e eu acho que aqui para o Brasil meio que abriu as portas do que é a Champions League justamente com aquele primeiro título do Burgos, assim, com você jogando lá, né? E aquela temporada, Benite, não sei, pelo menos olhando assim a 2021 para você, talvez tenha sido a tua melhor temporada, né, individual, assim. Com certeza, com certeza. Ô, Rafa, eu vou... Não muda nada, eu só vou colocar para carregar aqui Tá bom. meu celular. Não, a gente já se estendeu um pouquinho, tranquilo. Não, tá tranquilo. Aqui não vai mudar nada aqui. A galera que tá vendo pode até ver ossos do ofício aqui. Mas já foi. Que pela CB você Cara, foi o número 4, né, em bolas de 3 feitas, né, metia 2,4 por jogo. Você teve jogo lá no dia 29 de abril que você meteu 8 bolas de 3 contra o Betis, fez 37 pontos, é a tua maior pontuação em ACB, 43 de eficiência, de valorização, ou seja, você estava no seu melhor, ganhando segundo título de Champions, playoff de ACB, você, imagino, não podia sair na rua em Burgos, né? Não, Burgos, eu tive um período muito especial, acho que tudo encaixou ali, e todos os atletas têm alguns momentos, né, diferentes durante eu acho que a carreira, né, que são os altos, os baixos, os momentos normais, né, vamos dizer assim, mas esse com certeza foi um dos altos aqui na Europa, porque acho que tudo estava, a energia estava, né? O técnico, os jogadores, a gente encontrou a maneira de jogar, eu estava me sentindo confortável, estava na cidade, tinha amigos, me sentia bem, então acho que tudo isso foi muito especial. Tive jogo de 37 pontos, tive outro jogo de 30 pontos, o time ganhando, eu acho que tudo isso foi muito bacana, mas foi uma ascensão muito rápida do time, falando esportivamente, assim, foi uma coisa que ninguém imaginaria, porque, cara, se a gente olha para trás um pouco e fala, quantos atletas já ganharam um título europeu? Você pode conversar, você chega aqui no time, você pergunta, cara, eu tive assim, o privilégio de ter ganhado nesses últimos anos alguns, mas a maioria, o Omar Cook, que estava com a gente quando a gente ganhou a primeira Champions, Omar Cook, para os que não conhecem tanto, foi um dos melhores bases que jogou na Europa, americano. O cara, a carreira, jogou no Milan, jogou no Málaga. E a gente ganhou a primeira Champions, ele me deu um abraço, tava eu, o Salvador, ele falou, cara, é o primeiro título que eu ganho na carreira. Nossa, que demais. E estamos falando de um cara rico, ganhou muito dinheiro, jogou nos melhores times, com um nome aqui em cima,
Nunca tinha ganhado o título. E não é que, putz, cara, não ganhou. Não, cara, é normal. É só um time ganha. Você tem que, cada ano, você joga, vamos dizer assim, você joga 2 torneios e só um time vai ganhar. Então, assim, Sim, é muito sim. difícil. É um privilégio muito grande e para a cidade de Burgos isso foi coisa de louco, assim, né? Para todos nós, né? Ganhar essas duas em sequência, Intercontinental no meio também. Mas tudo que sobe também desce, né? Tem isso. A gente vai chegar. Então, uma pequena falha técnica aqui, mas seguimos. O Benito, você estava comentando, então, você comentou até do primeiro título do Omar Cook, do título, né, e tudo que sobe, desce, né, 3 temporadas, né, 2 incríveis, uma temporada boa, a inicial, 2 incríveis, e aí uma 4ª temporada em Burgos, que muitos dos jogadores tinham ido embora. Esse é vamos dizer, o preço de um time pequeno que ganha título, vamos dizer assim, né? Todo mundo chama atenção. Normalmente o time tem um orçamento menor, muitos jogadores saíram, você ainda ficou para mais uma temporada. O próprio Intercontinental já mostrou isso, né? Que ficou difícil bater o time do Flamengo na final. E aí vocês vão para mais uma temporada, você vai para mais uma temporada de Liga CB e de Champions League. E aí foi mais doído, né? Foi uma temporada difícil. Conturbado. A gente, na verdade, os erros começaram no verão, né? Vamos dizer assim, terminou aquela temporada excelente, tudo que a gente tinha, né, ganhado, e daí o time perdeu de cara 3 jogadores chave, vamos dizer assim, que 4, na verdade, que, cara, faziam um time, eram bons jogadores, e não eram jogadores que seriam muito mais caros, né? O time achou que ia conseguir com aquele valor contratar os jogadores e acabaram perdendo. O Mark Cook, que era o armador que fazia o time jogar, espetacular. Miquel Salvou, que era um cara que fazia o time tá sempre junto, um cara muito bom de vestiário, um cara que unia ali os jogadores. McFadden, que era o jogador que junto comigo os 2 anotadores do time, né? Um cara único também, né? O Jordan Sacco, um pivô que era o pau para toda obra, o cara que botava os bloqueios para eu sair para arremessar livre, como é que faz sair livre. Já eram 4 caras assim indispensáveis na minha visão, né, do time. Sim. E o técnico, que era a peça central, vamos dizer ali, né? E aí acabam contratando o Tabak, né, que é um cara vem, tenta fazer um trabalho e tem uma ideia de jogo, um trabalho muito bom, mas o time com o Raciel Ribeiro também sai, então aí já são 5 jogadores, né, quase metade do time, que era um cara também 4, um dos melhores, foi eleito o quinteto, acho que da CB naquele ano. Sim. Então, assim, o time é completamente desmantelado, a gente começa a outra temporada já sendo um foco, porque o time tinha sido o 4º da CB no ano, 6º na CB, 2 vezes campeão da Champions League. O time já era um foco e todo mundo vinha para Burgos para querer ganhar de Burgos, né? E o Renfro, na época, o armador, chegou só em novembro, ele estava jogando em Porto Rico e veio só em novembro, o time liberou ele. Então, assim, foi erros atrás de erros que o time fez no começo da temporada. E aí a gente começou já no começo da temporada a correr atrás dos erros. Então, com 2 meses, manda embora o técnico, aí traz outro, troca 2 jogadores, aí esse outro novo que trouxeram fica 1 mês só no cargo, já manda embora de novo, traz mais 2 jogadores. Se eu não me engano, aquele ano a gente teve 22 jogadores no plantel, então como é que você cria química? Você não consegue criar nada. A gente teve 3 técnicos, bom, 4 se contar com um assistente que ficou de técnico 2 jogos. Então, assim, cara, é a fórmula, eu não sei, a do sucesso, né? Talvez é trabalho e tal, mas a do fracasso é o que o Burgos fez aquele ano, infelizmente, foi isso. Até o presidente, o GM, eles entenderam isso depois, eles viram que foram muitos erros. Infelizmente, eu, por ter ficado aquele ano, eu já tinha contrato, né? Eu já tinha contrato, acabei ficando aquele ano, mas eu já vinha que a coisa não ia se manter, primeiro pelas trocas, e no nível da ACB, cara, esquece. Aqui você fez as coisas erradas, você vai estar jogando, você vai estar lutando ali embaixo.
porque é muito. Essa diferença que talvez exista no Brasil do último colocado para o Flamengo, aqui até existe do último para o Real Madrid, mas é só para o Real Madrid, é só para o Barcelona. Depois todo mundo ganha de todo mundo se demole e perde, todo mundo ganha. No ano que a gente, nesse ano, tinham 6 times nas últimas 2 rodadas lutando para não cair, 6 times no campeonato de 18, né? Então, assim, são muitos times, né? A falta de 2 rodadas, né? Sim. Então, foi um ano muito duro, particularmente para mim foi muito duro, porque eu carregava muita responsabilidade daquele time, era o capitão já em todos aqueles anos que a gente foi campeão, acabei ficando, então era um dos únicos, junto com o Renfro, o Rabaceda e mais 2, os remanescentes ali de todos aqueles títulos. Mas ali me ensinou uma coisa muito importante também, né? Que o trabalho de uma equipe, ele sempre é feito em equipe. A responsabilidade também tem que ser compartilhada em equipe. Então, assim, e cada um vai ter mais culpa que outro. Então, a gente sabe hoje, né? E todos os diretores, né? A junta em cima dos jogadores ali do time, sabe dos erros na pré-temporada, nas contratações, em quem deixou passar durante o ano, em ficar trazendo jogador novo, achando que isso ia solucionar, quando não era a solução. A solução era tentar fazer com que a dinâmica, a equipe se juntasse mais, jogasse um melhor basquete, mas não. É mandar cara embora e trazer outro, manda cara embora e traz outro. E traz quem sabe fazer ponto, e traz quem. Quando não, você precisa de cara que faz o time jogar como time. Você precisa de uma estrutura de jogo. Então, assim, foram muitos erros, cara, que culminaram no ano que foi. Mas de tudo também se aprende muito. Aprendi muito aquele ano, foi assim, muito interessante, de muitas responsabilidades que eu tomava para mim também. Eu percebi que não eram minhas, né? O presidente do time me ligava muito para perguntar de jogador, perguntar de técnico e tal, e eu comecei a ver que eu tinha que me afastar daquilo, porque aquilo não me ajudava a jogar bem. Muito pelo contrário, me trazia mais pressão para fazer outras coisas. Então, foi um ano muito muito difícil da parte psicológica, muita pressão de todos os lados, né? Pô, eu nos últimos 2 meses, cara, eu sempre fui tratado e sou até hoje muito bem em Burgos, mas eu não queria ficar andando na rua porque todo mundo, poxa, queria me animar, queria falar, não, continua, sabe, o time, vamos lá, pô, capitão, não sei o quê, né? O pessoal me trata muito bem lá, mas até isso já entrava na minha cabeça porque eu falava, puta, a gente tem que ganhar por causa dessa torcida e tal. Então, assim, foi um ano muito duro, mas de muito aprendizado. Foi talvez o ano que eu mais cresci na parte mental, assim, né? De força mental, de superar coisas difíceis. E tá aí. E Burgos agora continua brigando para, principalmente, reestruturar todos esses erros que eles tiveram naquele ano, para poder voltar para a CB e voltar mais forte, né? Com bases sólidas, né? Porque o crescimento esportivo do time foi muito rápido, só que a estrutura não se manteve, a estrutura não conseguiu manter esse nível, né, de pressão e de performance, né? A gente não tinha uma estrutura de fisioterapia, de recuperação, que estava de acordo com os níveis do time que estava ganhando. Então, assim, de tudo se aprende. Foi um ano muito interessante para aprender e acabou me levando para um Gran Canária, que foi o ano seguinte, né? Aí você imagina que foi 2 anos ganhando a Champions, vocês jogaram nesse ano também a Champions, acabaram caindo num play-in lá para o Darüşşafaka da Turquia, ficaram em último, né, em 18º, você falou, mas tinha gente brigando, você foi o cestinha da equipe nesse ano, mas imagino qual era a sensação, realmente, de 2 anos gloriosos e de repente ali, até com a torcida, que era muito presente, né, normalmente liderava as médias de público na Champions League, enfim, mas o time acabou caindo e voltar para a ACB é difícil. O pessoal fala, Leb Ouro, mas o nível dentro da Leb Ouro ali, entre os times, para conseguir voltar, é muito complicado, né? Não é tão simples, tanto é que a gente teve esse ano aí com certeza. O Palência, onde você está vai jogando a sua primeira ACB, né? Voltou um Andorra e tem time que ficou lá, né? Tem o Burgos, tem Estudiantes, tem times que estão lá e não conseguem subir. Né? Não é tão simples. O Estudiantes está há 2, 3 anos. Não, é muito complicado, porque é uma liga completamente diferente da CB, é uma liga dura, sobem 2 times e sempre tem 3, 4 com um orçamento interessante, com bons jogadores,
e é uma liga de acesso à CB, então tem muito talento que vai jogar essa liga para aparecer. Então, assim, existem times bons, jogadores bons, e, cara, não é fácil, mas, assim, o ano, é o que eu falei, é muito bom para entender todo o quão importante é toda a estrutura desde a filosofia, né, de jogo, do técnico, né, de paciência para escolher e ter as peças certas, fazer com que a estrutura do time seja boa e dê aos jogadores o melhor possível ali para eles renderem o máximo na quadra e menos dor de cabeça fora da quadra. Então, assim, foi um ano, cara, um ano duro, mas muito bom. É uma realidade da vida, né? Que são esses momentos que fazem você dar um salto e aprender coisas. E realmente é isso, cara. Doeu muito, mas eu aprendi muito mais esse ano do que nos anos que a gente ganhou, com certeza. Sim, sim. Mentalmente, especialmente, não tenho dúvida disso, né? E aí, na temporada 22-23, você vai para o Gran Canaria, se mantém na Liga CB, né? Um time que sempre está ali disputando, brigando em playoff, está disputando a Eurocup, e para não poder ser diferente, você vai lá e conquista mais um título europeu, e é isso que a gente fala. A gente está se estender um pouquinho, está passando a tua carreira toda, Benito, porque quem está assistindo é importante saber que você tem uma carreira sólida, longa, bem sucedida, e não é pouca coisa. As coisas têm que ser ditas, têm que ser enaltecidas, que é difícil se manter em alto nível. Obrigado. É difícil se manter jogando bem, porque você foi cestinha na maior parte de onde você passou, times campeões, você vai para o Gran Canaria num papel diferente, aí você vai para um papel de um sexto homem, né, com minutagem reduzida, mas claramente você tendo um papel ali de uma liderança ali com outros jogadores, e o time vai lá e ganha a Eurocup, que é uma competição muito difícil, né? Muito difícil. Chegou a passar para os playoffs na ACB, caiu nas quartas, acabou pegando o Real Madrid. Mas e falar rapidinho, assim, a tua experiência também, o Gran Canaria, um time bem legal. Aí voltou a jogar a Eurocup e não quis ir para a Euroliga por razões de orçamento. É bastante complicado você jogar uma Euroliga, né? Só, ainda mais estando lá nas Ilhas Canárias, só de frete de avião já vai orçamento todo. Exato. E com um time bem interessante, né? AJ Slaughter, que é um cara que assumiu aí o time há algum tempo, o Balcherovski, que estava lá na temporada passada, o próprio John Shurna, que é um cara que se destacou nessa parte final. Comentar como é que era o grupo assim desse Gran Canaria que você participou. Cara, o Gran Canaria vem de... Ele vinha antes do ano passado, se não me engano, uns 3, 4 anos assim, tendo resultados abaixo do esperado pelo orçamento que tem, né? E eles estavam tentando remontar, fazer com que o time voltasse a ser o Gran Canaria de quando eu cheguei na CB, que era um time que estava sempre ali entre os 6, 7 primeiros. Então eles já vinham há um tempo sofrendo, sem classificar para a Copa do Rei, se eu não me engano, há 5 anos, sem classificar para playoff. Se eu não me engano, no ano anterior eles tinham já classificado playoff, mas assim, sem Copa do Rei. Eles não estavam nos níveis que eles esperavam. E no ano que eu vou, se eu não me engano, eles fazem só 2 mudanças no time. Sou eu, o Damian Ingles, que vai para lá, o 4. São poucas mudanças, acho que são 2 ou 3 no máximo, né? Eu vou, e no começo já entendo que vou ter um papel, porque o técnico tem a preferência dele na posição de 2, o Slaughter ia jogar mais minutos mesmo, independente de quem estava jogando bem ou mal. Talvez a parte que mais me deixou decepcionado dessa passagem foi um pouco isso, né? Que eu, infelizmente, até nos momentos bons, eu não tinha o tempo de quadra que eu estava acostumado, né? Isso vai um pouco, né, deixando a gente meio desmotivado em alguns momentos, mas eu sabia que era um time competitivo e que que eu tinha que ajudar de todas as maneiras que eu pudesse. Então, eu fui um cara ali que entrava algumas vezes para apagar alguns incêndios, né, nos jogos, né, que vinha do banco junto com alguns outros jogadores, né, tanto que numa semifinal contra o Badalona da Eurocup, semifinal, um jogo chave, ali no terceiro e começo do último quarto, eu que vou segurando um pouco as pontas do time ali para a gente ganhar aquela semifinal. Então, assim, eu tive meu papel
muito importante em muitos momentos, mas como todos os jogadores que tinham a minutagem mais baixa, né, a gente podia ajudar até um certo ponto, mas foi um ano bom porque voltei a jogar a Copa do Rei, né, saí daquele momento de Burgos, então voltei a jogar a Copa do Rei, voltei a jogar playoff, e na minha segunda Eurocup da vida, acabei sendo campeão, né, então, de novo eu voltava, né, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, foram 2 Champions, uma Eurocup, uma Intercontinental, e eu ainda estou 50%, né? Joguei 2 Eurocups, ganhei uma, joguei 4 Champions, ganhei 2, né? Então se manteve. Mas foi um ano muito bom também. Eu fiz talvez um outro papel do que eu estava acostumado, né? Talvez de não tanto protagonismo, né? Com a bola na mão, de anotação e coisas assim, mas um outro tipo de protagonismo também, né? Um cara já que as pessoas estavam sempre tentando conversar, entender, motivar aqui e jogando nos momentos chaves dos jogos, né? Momentos importantes. Então foi muito bom também, mas eu gosto de outro tipo de jogo, então aí eu tomei a decisão também de vir para o Palência, onde eu estou agora. Mas foi uma passagem muito boa e, como você mesmo disse, ser campeão de um título muito complicado que é a Eurocup foi maravilhoso para ter no currículo. E a gente, você falando agora, a gente às vezes é meio inocente aqui, sabe, Benite? Quando a gente tá só do lado de cá como torcedor ou escrevendo, acompanhando basquete e... o Benite foi para lá para ter um papel. Na verdade, você foi lá para jogar, né? Esse papel foi colocado pelo técnico lá, né? Eu tô falando aqui até, assim, você tá trazendo coisas que, claro, todo jogador quer jogar, isso a gente sabe, mas não é que você foi para lá, né? Não, já deu, tô quem sabe nesse time no momento aí da minha carreira, que você tem muito gás para queimar ainda, mas eu digo, ele pensou e vai... Não, você foi lá para jogar, né, e chegando lá, à medida que as coisas foram acontecendo, você foi percebendo que você não ia ter todo esse tempo de quadra assim, pela preferência do Lakovic. É isso, né? Exatamente. Aqui... Não, a minha ambição, assim, a minha ideia, você imagina, né? Eu estava já há 7, 8 anos na ACB, como você mesmo falou, sendo sempre cestinho, protagonista, né? Pegando as bolas decisivas nos times que eu joguei, e eu sempre fui acostumado com isso. Então, e eu fui para Gran Canária, talvez o último ano de Burgos, a gente não tenha feito como time, lógico, o ano, mas todos os outros anos que eu estive lá, a Burgos sempre esteve em cima do Gran Canária nas tabelas, então assim, nunca para mim foi uma escolha de falar, não, eu vou para Gran Canária para ser um jogador que vem do banco, muito pelo contrário, para mim eu estava lá e ia continuar sendo protagonista. Foi com o tempo que eu vi que é normal, e você entende isso com os anos, que cada técnico tem as suas preferências, e ele acha que algum jogador joga melhor com o outro. O AJ, que é um cara sensacional também, amigo meu, ele estava lá já há 3 anos no time, tinha a química dele com os outros jogadores, já jogavam bem juntos, e você entende isso. A partir do momento que eu vi que não dava mais para brigar contra isso, porque quando eu entendi que até nos jogos que eu estava muito bem e talvez ele não estivesse tão bem, a minutagem era a mesma, eu jogava 16 minutos, eu jogava 24, 15, 25, aí você começa a falar, beleza, mas eu ainda quero ser campeão, eu ainda quero ganhar, então eu vou fazer outras coisas também, né? A ideia sempre foi essa, na minha cabeça sempre vai ser essa, né? Porque às vezes as pessoas analisam o micro assim, né? E deixam de olhar o macro, né? Toda a ideia. Então, eu sempre vou querer ser esse jogador, independente do projeto que eu esteja. Hoje eu estou no Palência e eu vi que era um projeto que, cara, eu quero jogar. Quando eu fui para Gran Canária, tinham vários times como o Palência que tinham interesse de me levar, mas eu ainda falava, não, eu quero estar nesse melhor time aqui para ganhar um título. Esse ano que a gente ganhou, agora esse ano que eu fui escolher em que time eu queria jogar, eu falei, não, agora eu preciso voltar a ter os minutos e aquele protagonismo que eu gosto de ter para me sentir com a motivação e a ambição de continuar crescendo, porque a meta é essa, é continuar crescendo. Você não vê, o Huertas está aí com 40 anos arrebentando e a meta de todo mundo tem que ser essa, né? Essa é a minha visão, né? Sim.
E você começou aí, fechou com o Palência aqui jogando a sua primeira Liga CB. Infelizmente, 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, mas você jogando muito bem, né? E com uma média de 14,7, está entre os top cestinhas da CB, com 50% nos 3 pontos, ou seja, é um pouco isso que você falou, né? Você com certeza vai ter espaço bastante para jogar e para jogar o teu estilo de jogo, isso é muito legal. Claro que a gente fica acompanhando mais agora acompanhando o Palência de perto e vendo onde que ele vai brigar, né? Porque sabe-se para se manter na Liga CB é complicado. Você já passou isso lá no início com o Burgos, né? E agora o time do Palência foi de doer aquela derrota para o Barcelona, mas tudo bem, né? A gente tá 0-3, essa é a questão, mas assim, a gente podia estar 2-1, porque o jogo de Andorra a gente também chegou no final para ler, mas o do Barcelona, mas esse é o bonito da CB, né? Você vê, a Palência, né? Ninguém conhece muito. Cara, a gente dominou o Barcelona no último quarto. A gente não ganhou porque assim, assim, até difícil falar, até agora me dói, porque, então, esse é o nível. O Palência onde pode chegar? Não sei, vai brigar embaixo? Pode ser, mas pode ser que a gente consiga subir um pouco e brigue um pouco ali no meio da tabela, né? Porque aqui em casa vai ser difícil os times ganharem, né? É um ginásio, é um caldeirão, é bonito de ver, é legal, e essa sensação também, para mim, acho que foi o mais bonito de ver que, contra o Barcelona, a gente dominou os caras no último quarto. Então, poxa, olha o que a gente pode fazer, né? Olha aonde o time pode trazer. Então, esse é o negócio. Agora, a gente tem algumas coisas aqui em Palência, que é o técnico, é o primeiro ano dele como técnico principal, muitos jogadores jovens, vários jogadores que nunca jogaram a CB, então tem que ter um tempo de adaptação, que é importante entender. Mas, cara, a CB tá aí para demonstrar isso, que até o time com todas esses detalhes pode brincar contra o segundo melhor time da CB para valer, né? Então a gente tem que se manter, na minha opinião, com essa mentalidade, né? Sim, e ver o nível, o Tenerife tá 0-3 por enquanto, assim, né? Também é complicado. É o começo, assim, né? É o começo. É complicado, é complicado. Vocês têm um jogo duro agora no sábado, se eu não me engano, contra o Juventude Badalona, né? Já é um que perdeu na estreia dele no Eurocup, só pedreira. Em casa, quer dizer... Não inacreditável também, não tem brincadeira. Essa talvez é a grande motivação também, né? Não tem brincadeira. Você fala, putz, vou ter um joguinho agora sábado, a gente ganha em casa, tá tudo certo. Não, se entrar meia boca, você perde de novo. E assim, mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque isso faz você se manter... O alto nível é isso, né? Se manter preparado e se preparando, com a cabeça no lugar. E eu me preparei muito. Na realidade, esse verão, depois de Gran Canária, eu fiquei muito assim... muito puto com toda essa situação de ter jogado menos do que eu gostaria, né? E eu me preparei muito, né? Eu fiz um trabalho físico excelente, meu corpo, tô me sentindo melhor que nunca, sabe? Fiz um trabalho, comecei a treinar, eu peguei uma semana de férias, comecei a treinar quase 2 meses antes de começar a treinar com a seleção brasileira, né? Então, já antes me preparando, seleção brasileira, cheguei aqui, então fiz um trabalho muito legal, tô me sentindo muito bem, e agora é jogar, curtir, motivado, aproveitar, porque passa rápido também, né? Eu lembro, a gente contou toda a história lá atrás, com 22 e tal, passa rápido, então tem que aproveitar. Não, muito legal. A gente quis aqui passar um pouco da tua carreira na Espanha, que a gente acabou se estendendo no tempo, mas não tinha como não falar, porque foram vários momentos muito legais da tua carreira, os 3 anos no Camurça, essa passagem que eu queria que você contasse, que você falou do CD Vita, depois Burgos, que não tem como falar, essa passagem recente de Gran Canária, e agora Palência. Então, assim, é muita coisa legal de um atleta que tem sido protagonista na Europa. De novo, eu falo isso e eu acho que isso tem que ser falado, né? A gente se liga muito, e a gente, como uma página, um canal que acompanha basquete europeu, gosta muito de basquete FIBA, mas o basquete europeu a gente está sempre de olho, o pessoal se liga muito em NBA, né? Quem vai em NBA, etc. Claro que são objetivos legais, mas assim, é muito difícil jogar basquete na Europa, e a prova sempre e a gente sempre aí
bate na cara do pessoal que gosta de NBA, assim, quando vem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, olha o que esses caras, esses times europeus fazem. Ninguém conhecia lá a Letônia, né? O Žalgiris, tudo bem, é um novo. O Gražulis, que joga Eurocup aí em times menores, são caras que jogam basquete, fazem ali um bom basquete, é bem feito na Letônia, na Lituânia, enfim, e que às vezes você vê jogadores que você não vê na NBA, né? Então, é muito legal passar a tua carreira, agradecer demais, assim, esse teu tempo, 1h30 aqui falando com a gente, para nós um prazer, tenho certeza que o pessoal do Tabela de Ferro vai gostar demais, e só queria te fazer últimas pontuações, últimas perguntinhas rápidas, assim, Benite, aproveitar que você está aqui. Um cara que você teve na quadra jogando lá na Liga CB, que você fala assim, junto ou contra, que você fala, meu Deus, que nível, como esse cara joga bola, de ficar impressionado, assim, cara que você tenha visto nessa tua carreira aí. Cara, eu já tive, assim, acho que o Campasso, o Mirotic, são caras que sempre foram diferentes, né, de marcar quando estão afim. Os últimos anos do Huertas é um cara que eu tenho visto e falado, cara, não é possível que ele consegue ainda estar jogando nesse nível, mas cara, eu acho que o Mirotic nos últimos anos foi um dos jogadores assim, que eu vi assim, de sólido, cara inteligente na quadra, jogando bem, que eu sempre gostei muito de assistir. Quando pergunta assim, parece que dá um branco, né, em todos os jogadores que muita gente, você né? já jogou contra, gente. mas é muita gente, mas Sérgio Dil sempre foi um cara muito diferente também. Ter jogado contra o Navarro, pelo fato de ter jogado contra o Navarro, né, é uma coisa para mim que é um ídolo, né, que eu tive. Então, o Thomas Kelati, que jogou comigo, também é um craque, que jogou comigo em Múrcia, por sinal. Um cara muito difícil de ser marcado, um cara muito bom. Tem vários. Essas são só algumas. E você que você mesmo se considera um cara mais sério, comparativamente ao Augusto, pelo menos, que é mais brincalhão. Quem é desses caras de vestiário, tirando o Augusto, que é mais brincalhão? Assim, eu tenho uma época que eu seguia o Raciel Ribeiro, ele parece ser muito divertido, né? Cubano, todo, cara, enfim. A gente chama de Papi, né? De Papi, é o Raciel. E ele é um cara fantástico, O Salvô também, o Miquel Salvô, né? Que também nas janelas com a seleção espanhola ele tá já jogando. Ferran Bassa, são caras de vestiário, assim, muito bacanas. Mas o Salvô, talvez, dos últimos anos em Burgos, Gran Canária, foi o que eu mais me diverti. Foi um dos caras assim, que eu mais fiz amizade e a gente curtiu. Legal. Benite, cara, obrigado assim, pela conversa. Acho que você falou muita coisa legal que eu acho que muita gente não sabia, algumas coisas de bastidores. É muito bom que a gente pode acompanhar absolutamente todos os jogos da Liga CB aqui no Brasil pelo Star Plus. Então, dá para ver e rever, ver depois, enfim, não tem desculpa para ver todos os jogos do Palência, né? Dá para ver jogos do Tenerife, ver jogos do Granada, do Felício, todos os brasileiros. Torcendo muito para mais uma temporada de sucesso, que você se encontre num time melhor do que estava no Gran Canária, eu digo, com mais tempo, para você mostrar mais o teu basquete, matando bola, e que o Palência continue, se mantenha na Liga CB para a próxima temporada e brigando por coisas maiores. Assim. Obrigado demais e torcemos aqui do Tabela pelo teu sucesso. Obrigado vocês, é sempre um prazer. 1h30 passou rapidinho. Eu acho que vem acompanhando o trabalho de vocês, é sensacional e é necessário porque até pensando, eu sempre penso assim lá na frente, né, quando as pessoas assistem seleção brasileira que vai jogar um torneio, um mundial, uma Olimpíada, para as pessoas entenderem mais como funciona esse tipo de basquete que está completamente desconectado com a NBA, né? Então, às vezes aquela pessoa que só assiste NBA, a visão dela em relação ao basquete com uma seleção brasileira, as críticas e tudo aquilo que a gente vai ver
os próprios jornalistas que falam de basquete no Brasil, as pessoas que comentam basquete no Brasil, o trabalho de vocês é fundamental porque gera um conhecimento, acho que muito bom para o basquete e de uma maneira muito bacana que vocês fazem. Então, obrigado. Para mim foi um prazerzão. Legal, obrigado. A gente nem falou de seleção, etc., porque aqui realmente o foco era falar da tua carreira e abrir um pouco mais para quem não conhecia a tua carreira na Europa. Pessoal, obrigado. Quem está acompanhando, a gente pretende seguir aqui com essa tabela entrevista. A gente já teve a honra de já ter o Vitor Benitti logo aqui nos nossos primeiros. Sigam o Tabela de Ferro, no @Tabela de Ferro. Acessem a nossa página, tabeladeferro.com.br. Como eu falei, tem lá o guia da Euroliga, mas vai estar sempre com informações. Estaremos acompanhando a Liga CB de perto. E é isso. Obrigado mais uma vez. Valeu, Benitti. Valeu, pessoal. Até.